Essa é a aula de número 2 do nosso curso O Evangelho no Trabalho. Começamos na semana passada. Nosso livro-texto é este, O Evangelho no Trabalho. Os autores são Sebastian Trieger e Greg Gilbert. O livro é publicado pela editora Fiel. Você pode adquiri-lo pelo site da editora, editorafiel.com.br. E recomendo bastante a leitura deste livro. Muito do que vamos falar ao longo das aulas será extraído do livro. Algumas outras coisas a gente também acrescenta. Outro livro que a gente recomendou e reforço aqui como complemento é esse do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. É um livro excelente. Mas na semana passada a gente pensou sobre o desafio. Nós falamos de algumas perguntas que a gente precisa sempre fazer quando a gente pensa sobre o trabalho como cristãos e etc. Nós tentamos mostrar a importância do tema e o desafio que nós temos enquanto cristãos, o desafio de estudar, de compreender e viver tudo isso conforme diz a Bíblia. Hoje, nesta que é a segunda aula, a gente vai pensar sobre a história de Deus sobre o trabalho. Por que nós trabalhamos? O que significa o nosso trabalho? Essas perguntas são legítimas. E a resposta que nós dermos a essas perguntas, ou seja, por que eu trabalho, qual é o significado do meu trabalho, a resposta que eu dou a essas perguntas depende da história que eu atribuo ao trabalho. A forma como eu vejo, a forma como eu narro o trabalho vai me influenciar na resposta à pergunta por que eu trabalho e qual é o significado do trabalho. E algumas pessoas veem a história do trabalho da seguinte forma: se a história do trabalho é a história da realização pessoal, então o trabalho é sobre construir uma reputação para você. Muita gente enxerga o trabalho como sendo uma oportunidade de realização pessoal. Não são poucas as pessoas que dizem que se realizam no trabalho. E existe algo errado nisso? Não necessariamente, mas o trabalho não é só a história da realização pessoal, porque se for, o trabalho se torna o caminho da obscuridade para a glória. E nós vamos ver hoje um pouco sobre o risco disso. Se a história do trabalho é a história da realização pessoal, então o trabalho é sobre construir uma reputação para você, ou seja, é o caminho da obscuridade para a glória. Então, se você pergunta a alguém que vê assim a história do trabalho, se você pergunta por que você trabalha, ele vai dizer, porque eu me realizo quando eu trabalho. Segundo, se a história do trabalho é a história do enriquecimento, então o trabalho é um meio de conquista. É a estrada da pobreza para a riqueza. Então, se a pessoa, ao contar a história do trabalho, se ela parte do pressuposto de que o ser humano trabalha para ele adquirir riquezas, então ele vai dizer o seguinte: eu trabalho porque eu quero chegar nesse patamar de riqueza, de bonança, de não ter que me preocupar com o meu futuro. E isso, gente, não é uma questão pequena nos nossos dias. Recentemente, antes dessa crise político-financeira que abateu sobre o Brasil, antes de essa crise chegar, as revistas, eu me lembro muito bem de uma reportagem da revista Veja ou Época, não me lembro qual das duas, a matéria de capa dizia como conquistar o seu primeiro R$1 milhão. E eu me lembro até hoje que eu passei essa revista para uma pessoa que eu conheci e falei, olha que bacana, porque essa pessoa tem bastante dinheiro. Aí ela sorriu e falou assim, não pastor, eu já passei do 1 milhão. Falei, poxa, nem tinha me tocado disso. Mas o que a matéria dessa revista revela?
Para a maioria das pessoas, a história do trabalho é essa: é eu conquistar o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão. E aí, por que você trabalha? Porque eu quero conquistar a riqueza. Muita gente pensa assim, mas o trabalho não é isso. Outra coisa, se a história do trabalho é a história da sobrevivência, então o trabalho é um meio de subsistência, é o caminho da necessidade para a satisfação. É a pessoa que diz assim: eu trabalho para sobreviver, para pagar minhas contas. De novo, nada de errado necessariamente falando sobre isso, mas o trabalho não é só isso. O trabalho não é só isso. O trabalho não é o caminho da necessidade para satisfação, ou seja, a história do trabalho não pode ser contada como sendo a história da sobrevivência. E ainda, se a história do trabalho é a história de fazer do mundo um lugar melhor, então o trabalho é um meio de salvação. É a jornada da ruína para a restauração de todas as coisas. Quando a gente olha para as Escrituras, e aqui eu me adianto e digo isso para vocês, quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre que essa é a história original ou a história de Deus para o trabalho, a história de fazer do mundo um lugar melhor. O trabalho é um meio de salvação, não meu, não eu trabalho para eu ser salvo, não. É o trabalho no sentido de restaurar todas as coisas. É a jornada da ruína para a restauração. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer com isso, ontem eu fui tentar trabalhar na lâmpada, numa das lâmpadas da cozinha lá de casa. Achava que o problema era lâmpada queimada. Troquei e não foi. Aí imaginei que pudesse ser então um mau contato no soquete. Subi na escada, tirei e tentei mexer ali. E percebi que quem fez o trabalho antes não fez um bom trabalho. Não foi um trabalho que saiu da ruína para a restauração, no caso ali. E aí fiquei pensando assim, se Jesus fosse um eletricista, e se ele estivesse aqui para resolver esse problema, para instalar esse soquete, será que ele teria feito essa gambiarra? Com certeza não é bem esse o caminho. Então, se a história do trabalho é a história de fazer do mundo um lugar melhor, então o trabalho é um meio de salvação, é a jornada da ruína para a restauração. Por isso que a gente precisa entender qual é a história de Deus sobre o trabalho. Porque se a gente não entender a história de Deus sobre o trabalho, nós vamos contar as nossas próprias histórias através do nosso trabalho. Então, que história o seu trabalho está contando? Quem está no centro dessa história do seu trabalho? É você? São suas necessidades? É sua família? A maioria de nós pensa assim: eu trabalho para sustentar a minha família. Mas esse deve ser o foco correto? A história que seu trabalho está contando é uma história verdadeira, que faz sentido com a realidade? Então essas são as questões que a gente vai estudar hoje e nas próximas aulas. Por isso que a gente tem que começar não com a nossa história, não com o que a gente pensa, não com a definição que as pessoas dão para o trabalho. A gente tem que começar com a história de Deus, porque na Bíblia Deus conta a verdadeira história sobre o trabalho. Tá, quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre algo que de cara contradiz o que a maioria de nós pensa. A história do trabalho, ela não começa após a queda. E a história do trabalho não termina no dia em que Jesus virá para nos buscar, instalar seu reino, redimir a criação, etc. Se você perguntar às pessoas, mesmo dentro de igrejas evangélicas, igrejas cristãs, quando começou o trabalho, por que o homem começou a trabalhar, eu tenho quase que a convicção de que as pessoas vão dizer: por causa do pecado. Quantas vezes a gente já não brincou dizendo: se Adão não tivesse pecado, eu não tinha que estar trabalhando. Mas a história do trabalho, ela não começa com a queda ou após a queda, e ela não termina quando Jesus voltar. Esse enredo, essa história,
pinta de forma negativa o trabalho. O trabalho não é isso. Outra coisa, a história do trabalho começa no Jardim do Éden, antes da queda, muito antes. E a gente vai descobrir na aula seguinte, não hoje, que a história do trabalho, ela continua no novo céu e na nova terra. Nós vamos trabalhar no céu. E nós vamos ver isso. Então, se eu te dei uma má notícia agora, contenha-se e você vai descobrir que mesmo no céu, com o trabalho, vai ser bem diferente da história do trabalho hoje. Agora, estamos falando de uma história, estamos falando de um enredo, a história de Deus, o enredo de Deus sobre o trabalho. E como todas as boas histórias, a história de Deus sobre o trabalho tem no meio do seu enredo uma crise trágica, que depois é consertada através de um resgate glorioso. Todo bom filme começa com a história indo ótima, agradável, aí vem uma crise, vem um problemão, o filme se desenrola na tentativa de resolver essa crise, até que vem algo que redime aquela história e o filme geralmente termina com um final feliz. Um filme que não tem um bom começo, um meio complicado e uma resolução no final, não é um bom filme. E a história de Deus sobre o trabalho mostra esse enredo. A história de Deus sobre o trabalho, ela é contada em 4 atos, em 4 momentos. Existe a história de Deus sobre o trabalho no ato da criação e no período antes da queda, ou seja, como é o trabalho em Gênesis 1 e 2, já que a queda aconteceu em Gênesis 3. Depois existe o segundo ato, que é a história do trabalho a partir do momento em que Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, ou seja, o trabalho após a queda. E aí vem o terceiro ato, a redenção, o que Cristo fez, a obra de Jesus na cruz. E quando a gente vê esse terceiro ato de Deus sobre o trabalho que Cristo realizou na sua vida, através da vida sem pecado de Cristo, através da morte como substituição pelo nosso pecado, a ressurreição e hoje reinando no céu à direita do Pai. Então, após a redenção, como é que a gente tem que ir agora, salvos em Jesus Cristo, vivendo num mundo caído, trabalhar? A gente tem que entender isso. E também o último ato, que é o ato da restauração, quando virá o novo céu e a nova terra, como é que será o trabalho nisso? E essa é a história de Deus sobre o trabalho. Ela deve ser contada a partir desses 4 atos, porque é a chave para a compreensão do nosso próprio trabalho. E ainda mais importante, é a chave da compreensão das nossas próprias vidas. Afinal, nós já dissemos na aula passada, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida, as melhores horas da nossa vida a gente passa trabalhando. E quando sobra tempo para nós, a gente investe em outras coisas. Então, a gente tem que começar pensando nisso. Hoje, nós vamos estudar os 2 primeiros atos, a criação e a queda. Para na aula seguinte, a gente trabalhar dos 2 últimos atos, a redenção e a restauração. Então vamos começar. A história do trabalho, ela começa com Deus. É impressionante, você abre a Bíblia, já no primeiro versículo da Bíblia você descobre que Deus é um Deus trabalhador. E diferentemente da narrativa de todas as outras religiões ou filosofias ou mitologias, a criação não é obra de uma briga entre deuses, a criação não é um mundo caído que foi criado como espécie de prisão para os deuses caídos, e etc. Não, o mundo é fruto do trabalho de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é um Deus trabalhador. Isaías 64 vai dizer que, no verso 4, se não me falha a memória, que Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Então, quando a gente entende isso, de cara, o primeiro atributo de Deus, se você tivesse apenas Gênesis 1:1 para dizer quem Deus é e o que Ele faz, o que você descobriria de cara? Primeiro,
Houve um tempo em que nada existiu. Houve um tempo em que nada existiu, mas Deus existia. E houve um tempo em que o Deus que sempre existiu, criou os céus e a terra. Você descobriria que esse Deus ele é eterno e trabalhador, poderoso. Então a história do trabalho, ela não começa com o ser humano, ela não começa com o pecado, ela começa com Deus. Deus trabalha. E aí Gênesis 1 e 2, quando a gente lê a narrativa de Moisés sobre a criação, a gente descobre o seguinte: 12 vezes pelo menos o verbo criar ou fazer, referindo-se a Deus, e Deus fez isso, e Deus criou aquilo, 12 vezes nesses 2 primeiros capítulos da Bíblia, falando de Deus como trabalhador, o trabalhador que cria, o trabalhador que faz. E aí no capítulo 2, verso 2, Moisés resume bem dizendo que no 7º dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Então Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Essa é a jornada de trabalho de Deus. Então ele trabalha, ele tem uma jornada de trabalho, ele tem um momento de descanso, não porque ele estivesse cansado, a gente sabe, e aqui a gente não tem como entrar nisso, nem precisa, mas por que então ele para e descansa? Ele para e descansa para nos ensinar uma lição preciosa sobre o trabalho. Existe um momento em pararmos e olharmos para tudo e dizer: Deus é bom. Porque quando Deus parou tudo para descansar, ele não descansar, mas para contemplar, ele olha o que ele havia criado e diz: e viu Deus que era muito bom. E aí, voltando à história da lâmpada que eu tentei arrumar ontem e da gambiarra do eletricista, a gente olha para aquilo e eu falo assim: será que Deus tivesse feito esse soquete aqui, ele teria dito depois, parado, olhado e dito assim: e viu Deus que ficou muito bom a instalação? Essa tem que ser sempre a nossa pergunta, né? Então, ele trabalha 6 dias, Deus, ele descansa no 7º, e nós fomos criados para ser reflexo de Deus, representantes de Deus. Gênesis 1, 28 diz que nós devemos ser férteis e devemos multiplicar. Nós devemos encher e governar a terra. Nós devemos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Está lá em Gênesis 1, 28. Então, Deus trabalha, Deus nos cria e já nos põe para trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que representar Deus em tudo que a gente faz. Se Deus é trabalhador, seus filhos são trabalhadores. Gente, e foi só nesse ponto da narrativa, veja bem, foi só quando Deus termina de criar o homem e dizer que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, foi só depois de Deus ter colocado o homem para trabalhar como representante dele na terra, que Deus disse que foi muito boa a obra que ele acabara de realizar. Porque até esse momento, tudo que ele vinha criando e fazendo, fruto do trabalho, Deus olhava e dizia: viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando ele termina de criar o homem, e quando ele termina de dar ao homem a responsabilidade, o que os teólogos chamam de mandato cultural, para trabalhar, Deus diz: não é só bom, é muito bom ter o homem como meu representante trabalhando. Então essa é a ideia do que Deus coloca para nós sobre o trabalho. Então vamos lá. Ato 1, cena 1, Gênesis 1. A gente descobre nesse ato 1, cena 1, que é o capítulo 1 de Gênesis, que o trabalho de Deus é o trabalho de criar todas as coisas. Ato 1, cena 1, o trabalho de criar. Dentro do mesmo ato, que é o primeiro ato, o ato da criação, vem a cena 2. A cena 2 é Gênesis 2. Se em Gênesis 1 Deus trabalhou criando, em Gênesis 2 Deus trabalha cuidando e ordenando todas as coisas, preparando para o homem um jardim. Isso aqui é muito importante no nosso raciocínio sobre a história de Deus para o trabalho.
Então Deus cria em Gênesis 1, em Gênesis 2, Deus prepara e ordena o jardim para o homem, e Adão deveria trabalhar e cuidar do jardim, Eva é a sua ajudadora, conforme está em Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Agora veja bem, gente, Gênesis 1 e 2 ainda é o mundo antes da queda, antes do pecado. O mundo antes da queda e antes do pecado é um mundo de que forma? É um mundo perfeito. O mundo em si, o mundo inteiro já é um paraíso. Tudo que Deus criou, não existe qualquer pontinha de pecado no mundo. Sendo assim, por que dentro de um mundo já perfeito, você já parou para pensar sobre isso? Por que Deus se preocuparia em plantar um paraíso dentro do paraíso? Por que Deus faria um jardim perfeito? Senão, faz todo sentido você criar um paraíso, digamos, um condomínio fechado, cercado, arborizado, com a lagoazinha, todo bem protegido e bem cuidado, separando a gente desse mundão cheio de pecados. Agora, um paraíso fechado dentro de um mundo que já é um paraíso, por que um paraíso dentro de um mundo já perfeito? A resposta é que Adão e Eva deveriam servir, cultivar, trabalhar o jardim. Adão e Eva deveriam fazer o jardim crescer e florescer. Adão e Eva foram colocados no jardim para cuidar dele, guardá-lo, protegê-lo de qualquer coisa que pudesse danificar ou prejudicar o jardim. Adão e Eva deveriam fazer com que o cultivo a partir do jardim alcançasse toda a terra. Por isso que Deus diz a eles: vocês precisam crescer e se multiplicar. E à medida em que crescem e se multiplicam, vocês vão guardando, vocês vão protegendo. E a ideia inicial de Deus era que o jardim chegaria num ponto que se tornaria pequeno para tanta descendência. E se ele é pequeno, qual seria o próximo passo do homem? Expansão. Então veja que quando Deus cria um mundo perfeito, e dentro desse mundo um jardim perfeito, coloca no jardim perfeito Adão e Eva como representantes dele, trabalhadores que refletem a imagem e semelhança de Deus. O que Deus está querendo agora é que o homem e a mulher se espalhem, levando adiante esse florescimento. Ou seja, Deus nos criou com o propósito de trabalhar. E algo muito interessante sobre a vida de Adão e Eva: o Éden é a casa onde eles vivem. O Éden é o lugar onde a família que foi constituída no casamento cria a sua família. Mas ao mesmo tempo, o Éden é o templo, é a igreja, é onde eles se encontram com Deus. Lembra que Deus vinha visitá-los todo dia, na virada do dia? Então, além de ser a casa, além de ser o templo, o Éden é o lugar de trabalho. É onde eles se empregam produtivamente naquilo que Deus lhes deu para fazer. Antes da queda, o mundo era tudo isso. O jardim era a casa, o templo, o trabalho, tudo era perfeito. E aí, Gilbert, ele no livro O Evangelho no Trabalho, ele diz assim: tudo isso é muito importante, porque o trabalho que Deus deu a Adão e Eva é o paradigma para todo o trabalho humano. Para entendermos melhor, pense por um momento sobre o jardim do Éden. Aquele é o lugar que Deus projetou para o florescimento humano. Não há nada na terra para eles fora do jardim. O Éden é a casa onde eles vivem, o casamento e criam sua família. O Éden é o templo onde eles se encontram com Deus. O Éden é o local de trabalho onde se empregam produtivamente naquilo que Deus lhes deu para fazer. Você e eu nunca experimentamos o que eles experimentaram, ou seja, um mundo no qual as divisões e os conflitos de interesse entre igreja, trabalho, família não existiam. Fecha aspas. Esse era o mundo.
Então veja, gente, que antes mesmo da queda, Deus já tinha idealizado o trabalho como algo conectado com tudo que a gente faz. Antes da queda não existia essa ideia que hoje a gente criou e que não foi Deus quem criou, essa ideia de que existe o que é sagrado, o que é santo, ministerial, trabalho de igreja, e o que é secular, que é o trabalho de segunda a sexta. Não, antes da queda Deus viu o trabalho, família, igreja como uma coisa só, a vida. Eu ouço pessoas dizerem às vezes assim: pastor, eu estou doido para me aposentar e poder trabalhar para o reino. Aí eu fico pensando, qual reino? Será que você, durante sua vida inteira, no trabalho que você realizou, você não trabalhou para o reino? Que coisa! Será que o trabalho do reino é só o trabalho de ser pastor e missionário? Lógico que não. E antes da queda, a gente já vê Deus mostrando para nós essa conexão entre casa, templo, local de trabalho, como sendo uma coisa só, para a glória de Deus. E aí, outra coisa que os autores dizem, naquele mundo incrível, o trabalho de Adão e Eva era tomar aquele jardim, que era o quê? Jardim, casa, templo, local de trabalho, era essa coisa só. Então eles deveriam pegar isso, proteger isso, cultivar isso, fazer isso florescer e crescer, até que o mundo inteiro, e não apenas aquele pequeno cantinho, tornasse um paraíso. Então, gente, olha aqui, qual era o papel de Adão e Eva? Era pegar aquele pequeno paraíso chamado Éden, expandi-lo a tal ponto que o mundo inteiro, que já era perfeito, se tornasse mais perfeito ainda através do trabalho do homem. Então aqui já está para nós o paradigma do que deve ser o trabalho hoje. O trabalho hoje, em primeira instância, tem a ver com, em tudo que eu faço, o meu objetivo para a glória de Deus é tornar o mundo melhor. Tornar o mundo num mundo que reflete a glória de Deus. Um mundo no que eu faço, nos menores detalhes, de instalar um soquete, trocar uma lâmpada, servir uma comida, dar uma aula, atender um paciente, vender uma casa, ser uma diarista, tudo que eu faço, eu estou trazendo ordem ao caos, para transformar o mundo num lugar melhor, porque essa foi a intenção de Deus. E aí os autores dizem assim, por que Adão e Eva deveriam fazer aquilo? Porque eles foram criados à imagem de Deus. Assim como Deus criou, Adão e Eva deveriam criar. Assim como Deus governou e tomou conta, Adão e Eva deveriam governar e cuidar. Assim como Deus criou um mundo frutífero e florescente, Adão e Eva deveriam proteger e promover esse florescimento e fecundidade. O trabalho do primeiro casal, como representantes de Deus, era pegar o que Deus tinha começado ali no jardim e levar adiante até o final do planeta para revelar a glória do Criador. Portanto, o propósito do trabalho não era revelar quem Adão e Eva eram ou poderiam se tornar através do que eles faziam. O propósito não era revelar quem Adão e Eva eram ou poderiam se tornar através do que eles faziam. Não. O objetivo era revelar que através do trabalho deles, Deus é criador, governador, protetor, provedor de todas as coisas. Então pense bem, e quem diria isso se fosse vivo e estivesse pregando a sua igreja? Lutero. Lutero diria o seguinte, que o entregador de pizza, quando chega na porta da sua casa e te entrega a pizza, ele está fazendo o papel de Deus em trazer para você o pão de cada dia. Está certo que você trabalhou, ganhou dinheiro, pagou a conta, pagou inclusive o salário e a gorjeta daquele entregador indiretamente, mas quando aquele entregador traz a pizza ou traz o lanche na sua casa, ele está fazendo esse papel. Ele representa o Deus que traz o pão à sua mesa. Assim o crente deve ver o trabalho em tudo que ele faz. Gente, honestamente, até me preparar para essa aula e ler isso, eu nunca havia pensado num trabalho dessa forma. Eu nunca havia parado para pensar por que Deus teria criado um paraíso dentro de um mundo que já era um paraíso.
Ele já poderia ter feito do mundo inteiro um Éden, é ou não é verdade? Por que ele não fez? Porque ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, para que Adão e Eva tivessem o privilégio de pegar aquele comecinho que é o Éden, e a partir do Éden trabalhar tudo de tal maneira que o mundo fosse conhecendo a glória de Deus como governador, como protetor, como agricultor, como pai de família, através da criatura que iria se expandindo no que faz. Então, a primeira lição que a gente aprende com esse primeiro ato, que é o ato da criação, a primeira lição é a seguinte: o propósito original do trabalho humano era o avanço do florescimento humano para a glória de Deus. O avanço do florescimento humano para a glória de Deus. Nosso trabalho, em qualquer esfera que a gente opere, seja em casa, seja na igreja, seja no local de trabalho, é mostrar a bondade, a magnitude, a magnificência do caráter divino como portadores que nós somos da imagem de Deus. E nunca se esqueça, lá no início, antes mesmo do pecado, casa, igreja, trabalho, eram todos juntos para a glória de Deus. Nunca existiu na cabeça do homem, eu repito, a ideia de que existe algo que é sagrado e algo que é secular. Não. Porque imagina, deu uma pane elétrica na sua casa, você não consegue ter luz durante a noite. Aí você chama um eletricista de plantão. Ele vai lá, conserta e a luz volta. Quando ele realiza aquele trabalho, ele está fazendo o papel de Deus do início que diz: e disse Deus, haja luz. Assim é que a gente tem que encarar tudo que a gente faz. Um professor, quando leciona, ele está levando a sabedoria para o aluno, ele está contribuindo para esse processo de formação. Ele está fazendo o papel de um pedagogo, de um ajudador, de um ensinador, coisa que é o Espírito Santo na nossa vida. Então, se você pegar a profissão, todas elas, profissões dignas que têm como refletir o caráter de Deus, você vai entender que foi para isso que Deus idealizou. E a gente faz isso enquanto a gente cultiva o jardim que nos foi confiado para o florescimento dos seres humanos ao nosso redor, para o louvor da glória de Deus. Em outras palavras, o trabalho é, em primeiro lugar, a adoração. A gente adora a Deus, a gente glorifica a Deus quando a gente faz outros Édens surgirem a partir de tudo que a gente põe à mão, de tudo que a gente faz, bem feito para a glória de Deus. Esse é o propósito do trabalho antes da queda. Esse é o propósito do trabalho, a propósito, desde sempre. Fazer florescer para o ser humano tudo o que Deus permite que seja. E aí vem o segundo ato, a queda. O primeiro casal, em vez de proteger o jardim e tocando de lá o adversário, porque o diabo vê aquilo tudo, ele se encarna na serpente, ele vai até Adão e Eva e ele começa a conversar com Adão e Eva. Adão não deveria ter jamais permitido aquele diálogo entre o diabo e a esposa dele, Eva. Se você ler Gênesis 3, de 1 a 5, você vê esse diálogo. Adão deveria ter parado aquela conversa imediatamente, afinal o texto bíblico diz que Adão estava do lado dela, porque depois que ela comeu, ela deu o fruto ao marido que estava com ela, diz Gênesis 3, verso 6. Estava do lado dela. Ele deveria ter respondido por ela, ele deveria ter dito à serpente: olha, sua conversa é comigo, Deus me colocou como o cabeça desse lar, Deus me colocou aqui, Deus me disse o que deve ser e o que não deve ser feito, e nós não deveríamos sequer estar tendo esse tipo de conversa, questionando aqui o caráter de Deus, a bondade de Deus, porque afinal foi isso que o diabo fez. Se você ler Gênesis 3, de 1 a 5, você vai descobrir que o diabo coloca em xeque a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a sabedoria de Deus, e Adão e Eva caem nessa e fruto disso desobedecem. Eu costumo dizer e enfatizar, melhor dizendo, que o pecado não foi a desobediência. O pecado foi a incredulidade.
Adão e Eva creram na mentira do diabo, que foi o seguinte: Deus não é tão bom assim. Se ele fosse bom, ele não teria dito isso. E aí o homem incrédulo na bondade de Deus, ele come do que não deveria ter comido, ele desobedece. A desobediência, ela é sempre fruto de um pecado mais profundo. Então, Adão e Eva caíram no lugar de trabalho, eles pecaram. E em vez de aí eles administrarem o jardim, em vez deles dizerem: olha, nós não estamos aqui para nossa própria glória, nós não estamos aqui para satisfazer necessariamente nossos desejos em primeiro lugar, nós estamos aqui para a glória de Deus, e a glória de Deus significa, nesse caso, confiarmos em Deus, sermos obedientes a Deus. Não, mas o que eles fazem? Eles viram que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que o fruto lhe daria, como se Deus já não estivesse dando sabedoria. Então veja que eles desejaram todos esses prazeres fora de Deus. Eles quiseram obter sabedoria fora de Deus, achando que comendo do fruto teriam. Eles queriam realização e beleza fora de Deus, eles queriam prazer fora de Deus, por isso que eles comeram do fruto. Então eles caem ali no trabalho, porque em vez de fazerem o trabalho para a glória de Deus, eles fazem o trabalho para obter do trabalho o que só Deus poderia dar a eles. E aí eles descobrem que eles puseram tudo a perder, né? Em verso 7 de Gênesis 3, diz que naquele momento os olhos deles se abriram, eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, imediatamente eles caíram em si e disseram: fizemos besteira. O que acontece? Todo dia, no final do dia, o chefe aparecia para inspecionar o trabalho, para fechar o caixa, né, com seus gerentes. Chegava o dono, o proprietário, Deus aparece para inspecionar tudo aquilo, mas o que Deus descobre? O que o chefe descobre? O chefe descobre que os dois estão escondidos num cantinho qualquer de algum escritório. O texto nos diz em Gênesis 3:8 que quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Gente, todos nós sabemos como é ser avaliado pelo chefe. Especialmente quando a avaliação que ele vai fazer de nós, a gente sabe, é uma avaliação negativa. Todos nós, provavelmente, já tivemos o dissabor de ser demitido. Mas o que Adão e Eva experimentam é pior do que uma avaliação negativa e é pior do que uma demissão. Porque fruto da incredulidade que gerou desobediência, Adão e Eva são expulsos do jardim, só que eles não são aliviados das responsabilidades. Adão e Eva ainda são responsáveis por representar Deus, eles ainda teriam que trabalhar, mas as condições do trabalho mudam radicalmente, porque o mundo onde agora eles trabalhariam está amaldiçoado por causa dos seus pecados. E aí a gente lê o seguinte, Gênesis 3, de 17 a 19. E ao homem Deus disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu... O que ele está dizendo aqui? É interessante esse texto, porque a maioria das pessoas lê isso aqui e interpreta equivocadamente. Uma vez que você deu ouvido à sua mulher, ou seja, será que Deus está dizendo que Adão nunca deveria conversar com a esposa, ouvir a opinião dela, ver o que ela tem a dizer? Não, não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo aqui, indiretamente, é o seguinte: Adão, quando eu constituí você cabeça desse casamento, e quando eu disse para você o que pode e o que não pode nesse jardim, quando eu dei a você a liderança de tudo isso, e você, ao lado de Eva, escutou ela conversar com Satanás, deixou aquilo acontecer, então o problema é seu. Em primeiro lugar, a responsabilidade é sua, uma vez que você não exerceu sua liderança, uma vez que foi mais confortável para você ficar e deixar ver a coisa acontecer.
e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Gente, a gente observa aqui 3 coisas que aconteceram com o trabalho de Adão e Eva e acontecem com a gente até hoje, fruto do pecado. Veja, em primeiro lugar, Adão e Eva deveriam continuar como representantes de Deus em tudo que fazem. Segundo, Deus não mudou o plano original, o homem continuaria trabalhando. Só que, representante de Deus e trabalhando, o homem sofreria as consequências que o pecado trouxe. E qual foi a primeira consequência? A primeira coisa que a gente descobre é que o trabalho tornou-se penoso. Todo trabalho é penoso. Com o suor do rosto, diz Gênesis 3,19, com o suor do rosto você obterá alimento. Gente, isso é tão básico para nós, na nossa experiência com o trabalho, que é difícil imaginar um trabalho que um dia tenha sido sem penalidade. Todo trabalho é penoso. Até aquele trabalho que a gente ama fazer tem pelo menos algum aspecto que seja cansativo, tedioso e até mesmo doloroso. Essa palavra aqui ela é tão importante, principalmente para as pessoas que são perfeccionistas em tudo que fazem. Elas querem fazer tudo com perfeição, ótimo, o alvo é esse. Mas a gente tem que se lembrar do seguinte: é impossível ter um trabalho que não seja penoso. Porque o próprio Deus disse que, como consequência dos nossos atos e pecados, é com o suor do rosto que a gente vai obter alimento. Então não existe, não haverá, até que o Senhor volte para restaurar todas as coisas, não haverá um trabalho que não seja penoso. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não tem a capacidade ou os recursos para fazer às vezes. Parece que sempre existe uma conspiração contra nós e o nosso trabalho, e de fato existe, que é a maldição que o pecado trouxe para o nosso trabalho se tornou penoso. Então, gente, ao mesmo tempo que isso nos traz uma realidade amarga, nos traz um alívio enorme, porque a gente sempre vai parar e concluir o seguinte: está difícil, mas todo trabalho será difícil, todo trabalho vai arrancar meu suor, todo trabalho vai ser penoso. Não é necessariamente mudando de emprego que eu vou deixar de experimentar o peso que é o trabalho. A segunda consequência é que o trabalho se tornou insignificante. Ou seja, verso 17, você terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento, diz Deus. Muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai trabalhar muito, sempre. Muito trabalho para tirar da terra o sustento. E sabe o que você vai descobrir também? Que não obstante, ao tanto que você trabalha, apesar de todo o trabalho duro, você sempre terá espinhos e ervas daninhas para arrancar em tudo que você faz. Gente, isso para mim que sou pastor, tira um peso tão grande de mim, porque por mais que eu faça, que eu pregue, que eu ensine, que eu discipule, que eu aconselhe, que eu tente, eu olho e vejo ainda espinhos e ervas daninhas, e sou tentado a pensar o seguinte: vai ser bom o dia que essa igreja não tiver espinho e erva daninha. Só que eu me esqueço, isso nunca vai existir. Seu trabalho nunca vai deixar de ter espinho e erva daninha. Deus diz isso. Você vai trabalhar muito, você vai trabalhar duro, você hoje vai arrancar o espinho e a erva daninha e você deita e diz: ufa, arranquei. A hora que você acorda no dia seguinte, brotou outro, apareceu outro.
É a história do bom político que vem, aprova uma lei que beneficia a sociedade, mas no pleito seguinte elege-se outro e volta o espinho e volta a erva daninha. Você faz aquele trabalho lindo, maravilhoso na empresa, no seu trabalho vem um funcionário, vem um sucessor, põe tudo a perder. Ou seja, dentro do jardim, o resultado do trabalho era o quê? O homem expandiria essa utopia divina, esse paraíso. Fora do jardim, nosso trabalho nunca vai produzir utopia, nem mesmo vai chegar perto, porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado. Isso aqui é uma realidade que a gente jamais poderá esquecer, porque se eu insisto na ideia de que se eu pôr a mão nunca mais vai ter espinho e erva daninha, eu estou dizendo que Deus é mentiroso e estou querendo tomar o papel de Deus no que eu faço. Só Deus, quando vier para restaurar todas as coisas, vai arrancar definitivamente os espinhos e as ervas daninhas dessa vida. Agora, apesar de todos os espinhos e ervas daninhas, Deus prometeu que trabalhando muito, nós comeríamos. Vai ter fruto, não é que não terá fruto, terá fruto, mas nem por isso deixará de ser trabalhoso e penoso. O Timothy Keller, ele conta uma frase que ele leu de um representante da empresa Google. Ele diz assim, esse representante, sobre o representante, o Timothy Keller, nesse livro A Integração entre Fé e Trabalho, ele diz assim: nossa geração insiste que o trabalho seja satisfatório e frutífero, que se encaixe perfeitamente com nosso talento e nossos sonhos, e que faça algo incrível para o mundo, como um executivo do Google descreveu a missão da empresa. Parece bom, só que isso é impossível. Por mais que você tenha como missão da empresa fazer algo incrível para o mundo, o problema é que nós não vivemos nesse tipo de mundo perfeito. O que a gente descobre são esses dois aspectos do trabalho num mundo caído. O trabalho é penoso, porque nós vamos ter que trabalhar duro, e o trabalho é insignificante. Por quê? Porque a gente vai fazer, tirar espinho, tirar erva daninha, e eles vão voltar. E aí a gente vai chegar diante do trabalho e vai dizer: poxa, eu me sinto tão insignificante no que eu faço. Olha aí o espinho de novo, olha aí a erva daninha de novo. Então esse cotidiano real, ele tende a nos destruir. Então a gente é tentado a desistir do trabalho quando a gente encara o peso do trabalho, quando a gente encara a nossa insignificância diante de tanto espinho e de tanta erva daninha. Outras pessoas diante disso ficam cínicas. Outras pessoas começam a trabalhar só para ganhar o dinheiro que precisam para sobreviver, se tornam medíocres. Só que essa não é uma opção. Não tem como o homem não trabalhar. Porque além do trabalho ser penoso, além do trabalho ser insignificante, ou de nos fazer sentir insignificantes, em terceiro lugar, o trabalho tornou-se compulsório, ou seja, obrigatório. O que era um ato livre de adoração tornou-se agora um ato obrigatório, compulsório. O texto diz em Gênesis 3,19 que com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Quem não trabalhe, que não coma, disse Paulo aos Tessalonicenses. E aí, o Trigger e o Gilbert, no livro Evangelho no Trabalho, eles dizem o seguinte: no jardim, Adão não tinha de trabalhar para comer. Deus tinha plantado um pomar. Veja só, eles não tinham que trabalhar para comer, eles tinham que trabalhar. Mas não era para comer, por quê? Porque Deus tinha plantado um pomar e tudo que o Adão precisava estava lá para se pegar e se comer. Mas agora há uma urgência, uma compulsão, uma ordem, como Paulo disse em Tessalonicenses: quem não quiser trabalhar não deve comer. Não é que o trabalho tenha agora se tornado ruim, não é que o trabalho seja punição pelo pecado. É que no mundo caído, o trabalho penoso e insignificante é também implacavelmente obrigatório. Gostemos ou não, devemos trabalhar. Nós não podemos escapar do trabalho, exceto na morte. Fecha aspas. Então, o trabalho, ele se torna penoso,
insignificante e compulsório. Ainda sobre a queda. Em Gênesis 3, nós temos o ato 2, cena 1. O ato 2 é a queda. A cena 1 do ato 2 é o quê? É que o trabalho se tornou penoso, insignificante e compulsório. Então, na história de Deus sobre o trabalho, houve essa mudança em nossa condição de trabalho. Mudou a condição de trabalho. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Não é que antes não se deveria trabalhar e agora precisa por causa do pecado. Não, agora você trabalha como antes, só que as condições são piores. É penoso, é insignificante, é compulsório. Quando você abre a Bíblia, logo em seguida, em Gênesis 4, você vê o ato 2, a cena 2. A segunda consequência na história de Deus sobre o trabalho. Revela uma mudança em nós. Em Gênesis 3, a gente viu uma mudança nas condições do trabalho que a gente tem que realizar. Em Gênesis 4, a gente vê a mudança em nós. A gente não usa mais o trabalho para adorar a Deus, a gente usa agora o trabalho para adorar a nós mesmos alguma coisa. É impressionante a história que a gente encontra em Gênesis 4. Por exemplo, não sei se você já notou isso, mas em Gênesis 4, de 17 a 24, você tem os descendentes de Caim. E em Gênesis 4, de 25 a 26, você tem os descendentes de Sete. Quando você olha a descendência de Caim, quem foi Caim? Caim foi o que matou Abel. Foi aquele que foi amaldiçoado por Deus. E o que a descendência de Caim faz? É a descendência de Caim que desenvolve agricultura, pecuária, música, metalurgia. E tudo isso é bom. Só que o que Gênesis 4 vai mostrar para nós é que a identidade dos descendentes de Caim, ela é formada a partir do trabalho. Eles são definidos pelo que eles fazem. Já a descendência de Sete foi aquele filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel, que foi morto por Caim. A descendência de Sete não é definida pelo que ela faz, mas é na descendência de Sete que a gente lê que eles começaram a invocar o nome do Senhor. Gente, olha que interessante. A descendência de Caim é definida pelo trabalho, pelo que eles são no trabalho. São agricultores, são pecuaristas, são músicos, são metalúrgicos. Existe assassinato aqui, porque alguém pisa no pé do outro e mexe com a vaidade dele, etc. Já a descendência de Sete, em vez de serem definidos pelo que fazem no trabalho, eles são definidos como aqueles que começaram a invocar o nome de Deus. Isso é muito interessante. O ponto não é que os adoradores de Deus não trabalham. O texto bíblico não está dizendo que os descendentes de Sete não trabalhavam, só viviam para adorar. Não é isso não. O que está sendo dito aqui é que mesmo trabalhando, os descendentes de Sete não se definiram pelo trabalho. Eles não construíram identidade no trabalho ou a partir do trabalho. Eles construíram identidade a partir de quem eles são em Deus e da adoração que eles prestam a Deus. Leia depois e observe isso. Gênesis 4, de 17 a 24, os descendentes de Caim, e como Moisés faz questão de mostrar nessa narrativa que eles se definem como agricultores, pecuaristas, músicos, metalúrgicos, os primeiros que fizeram isso, os primeiros que fabricaram aquilo e etc. Já a descendência de Sete, com eles começou-se a invocar de novo o nome do Senhor. Então o que a gente fez com o trabalho? A queda, além de mudar as condições do trabalho, mudou o coração da gente, porque agora a gente é tentado, como os descendentes de Caim, a nos definirmos pelo que fazemos. Você já viu as pessoas com raiva que elas dizem? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com um juiz federal, você está falando com um policial militar, você está falando com um pastor. Você sabe com quem você está falando? A gente se define pelo que a gente faz.
A nossa identidade é construída pelo que fazemos, tanto que quando algumas pessoas se aposentam ou perdem o emprego, elas morrem, se arrebentam. Por quê? Porque quando elas perdem aquilo, quando elas perdem o status, elas perdem a identidade. Elas construíram a identidade como gerente do banco por 30 anos. Como grande empresário que fui, agora não tenho nada. Então, o pecado não só transformou as condições do trabalho, ou seja, o trabalho é penoso, o trabalho me faz sentir impotente diante daquela realidade que eu não consigo mudar, o trabalho é obrigatório, se eu não trabalhar eu não como. Então, além dessas condições, o pecado mudou meu coração. A minha identidade não é construída em cima do que eu sou em Deus, da adoração a Deus, como os descendentes de Sete. A minha identidade passou a ser definida pelo que eu faço. Pelo que eu faço. Estava lendo uma carta que o Charles Swindoll mandou essa semana por e-mail aos mantenedores do ministério dele, Insight for Living, e ele começa a carta dizendo assim: eu ensinei aos meus filhos 3 coisas essenciais. 3 coisas que todo ser humano precisa saber. Quem vocês são, gostem de quem vocês são e vivam como vocês são. Quem vocês são em Cristo, gostem de quem vocês são em Cristo e não queiram gostar a partir das imagens que impõem a nós, e sejam autênticos, não tenham vergonha de viver como vocês são. Só que a gente não é assim, a gente é como a descendência de Caim. A gente quer passar num concurso para poder dizer: agora eu sou um promotor de justiça. Como se numa sociedade o promotor de justiça fosse mais importante do que o lixeiro. Imagina uma cidade sem lixeiro. Imagina uma cidade sem coleta de lixo. Imagina uma cidade sem esgoto. Imagina a sua vida sem uma diarista, sem a mulher que cuida do lar. Imagina se chegar em dia, aquela pia suja aí, tem até a piada a mulher chegou do trabalho, o marido já tinha chegado antes dela, e ela olhou em cima da mesa, a louça da janta ficou lá, passou o dia, o marido chegou, estava deitado no sofá, e a mulher entrou, aí ele virou e falou assim: qual o telefone do encanador? Ela falou: mas por quê? A pia está estragada? Tá. Mas como? Olha lá, está cheio de louça lá em cima. Aí ela falou: como? Tem que lavar. Ele falou: porque quando eu chegava já estava tudo lavado, então era minha mãe que lavava, não era a pia. Tem alguém que tem que fazer o trabalho. Então, numa sociedade não é mais importante um juiz, não é mais importante um deputado, são importantes todos de igual modo. Só que você já conheceu alguém que construiu a identidade com o fato de ter sido um lixeiro? Mas a gente é muito propenso a construir como: eu sou pastor, eu sou... E aí enche a boca. Então o pecado mudou essa nossa condição do coração, a gente se tornou ególatra. A gente não quer mais construir a imagem de Deus a partir do que Deus quer que sejamos, mas a partir daquilo que a gente constrói com as próprias mãos. A gente quer que as pessoas olhem para nós e vejam que somos bem-sucedidos, conquistamos um grande império. Por isso que os trabalhos pequenos são insignificantes aos nossos olhos. Um caixa de supermercado, um entregador da frutaria. A gente não dá valor a essas pessoas, aos porteiros, ao lixeiro e assim por diante. Por quê? Porque a queda fez isso com a gente. Outra coisa interessante é esse texto aqui de Gênesis 11. Porque essa idolatria do trabalho, ela entra em foco nítido à medida em que a história vai avançando. Assim como em Gênesis 4, com os descendentes de Caim, o trabalho aqui em Gênesis 11, em última análise, é a construção da cultura. Aqui em Gênesis 11, a construção da Torre de Babel, eles desenvolvem tecnologia. Eles constroem uma torre, eles constroem uma cidade. Eles estão perseguindo o florescimento humano, só que eles estão buscando o florescimento humano não para a glória de Deus, eles estão buscando o florescimento humano, e eles dizem muito bem em Gênesis 11, verso 4,
Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Tudo bem, mas para quê? Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Ou seja, eles estão indo contra Deus aqui. Deus mandou se espalhar e multiplicar. Eles querem ficar confinados. Deus falou para eles florescerem para que a humanidade visse a glória de Deus em tudo que a gente faz. Aqui eles querem que as pessoas vejam a glória do trabalho deles, o nome deles. A identidade deles aqui fica clara e nitidamente revelada. A identidade deles seria definida pelo trabalho. Então, esse é o problema essencial da queda. Então, o que a gente conclui é que a gente chegou muito longe do jardim. O que antigamente, antes da queda, era um meio da gente dizer: olhe para Deus, olhe quem Deus é através do que eu faço, através da minha adoração, tornou-se um olhe para mim, olhe para o meu nome, olha o que eu fiz, olha o que eu construí. O que aconteceu foi que os portadores da imagem divina curvaram-se para si mesmos, como Agostinho colocou. Agostinho escreveu assim: procurando refletir sua própria glória para si mesmos, em vez de refletir a glória de volta para Deus. A gente não quer um nome para Deus. Isaías vai falar que a gente tem que viver para o renome de Deus, para a fama do nome de Deus. Só que a gente vê que o ser humano vive para a fama do seu próprio nome. Então é preciso que a gente note que essa história tem pelo menos duas expressões bem diferentes e às vezes simultâneas. O que acaba acontecendo com o nosso trabalho? A gente idolatra o trabalho como identidade. Alguns tentam se definir diretamente pelo trabalho, e pelas realizações, pelo sucesso, mas tem os outros, no outro extremo, que idolatram a liberdade do trabalho como identidade. Esses são aqueles que tentam se definir pelo lazer. Aí eu trabalho para poder comprar meu jet ski, eu trabalho para poder fazer meu hobby, eu trabalho porque eu quero recreação, eu trabalho porque eu quero uma vida boa. Então, ou você tenta se definir idolatrando o trabalho como identidade, ou você tenta se definir idolatrando a sua liberdade, dizendo eu vivo para mim, mas em essência é a mesma coisa. Quem idolatra o trabalho como identidade faz isso para o seu próprio nome. E quem idolatra a liberdade do trabalho faz em busca do seu próprio prazer, o que no fim dá na mesma coisa. Então, o fim da história de Babel é que Deus desce, julga aquela adoração idólatra do trabalho, e esse mesmo julgamento é o que todos nós merecemos, mas a gente tem que louvar a Deus, pois não é aqui com a queda que termina a história do trabalho. Existe o ato 3 e o ato 4, que a gente vai ver na próxima aula. É o ato 3, a redenção. Como que agora nós, seres humanos, com o coração propensos à idolatria, como é que a gente continua trabalhando como Deus idealizou lá na criação antes da queda? Como é que a gente vive trabalhando nesse mundo caído? A história da redenção nos ensina a fazer isso. E uma vez redimidos, a gente não vive dizendo, ufa, um dia eu não vou precisar mais trabalhar. Não, a gente vive dizendo, ufa, meu trabalho terá muito mais significado quando eu estiver restaurado na glória. Então a gente precisa ver esses últimos dois atos. A gente vai ver isso na semana que vem. Hoje a gente termina vendo essa lição número 2 sobre a queda. O problema com o nosso trabalho é que perdemos a conexão entre Deus, o trabalho e a adoração. Algumas vezes a gente degrada o trabalho, a gente não vê o trabalho como adoração a Deus. Outras vezes a gente idolatra o trabalho, a gente idolatra, na verdade, o que a gente faz através do trabalho. Então a gente precisa redescobrir o valor do trabalho para a glória de Deus. É natural que a gente tenha nesse ponto várias questões, mas eu creio que à medida em que a gente for caminhando com os outros dois atos e o restante do curso, a gente vai conseguindo esclarecer. Então é isso na aula de hoje. Na próxima a gente vai pensar sobre redenção e restauração como obra de Deus para o trabalho. Deus abençoe você. Paz.